Muito bem. Falando nisso, o ministro Dias Toffoli do STF parece estar competindo com seu padrinho Lula para ver quem fala mais barbaridades nessa semana. Na quinta-feira, durante o julgamento sobre porte de maconha, Toffoli fez um generoso cálculo que rendeu 100 milhões de votos para ele e seus colegas de Supremo. O que é engraçado é que os outros ficaram olhando assim e pensaram, devo interromper, né? Porque no fundo ele está defendendo a gente, mas ele está defendendo de uma maneira tão aloprada. Não, é melhor deixar o estagiário falar, é que ele tem esse apelido lá, né, em Brasília, o estagiário. Isso ocorreu enquanto Toffoli argumentava que o STF deveria tratar de um assunto que seu colega André Mendonça, por exemplo, destacou que seria de competência do Congresso. Só para lembrar, nós tratamos disso ontem, aliás, viralizou o corte sobre esse trecho. O André Mendonça diz que estamos passando por cima do legislativo, do legislador. Né? Ele usou a figura do legislador para representar o Congresso Nacional, o poder legislativo, porque ele entende que as definições sobre o caso da maconha devem ser feitas por aqueles que legislam, não pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o Toffoli, ele não votou a favor da descriminalização. Ele só estava divergindo do André Mendonça em relação à autoridade do Supremo para julgar o caso. Mas ele divergiu do Barroso no mérito. Então, o Barroso está ali votando pela descriminalização, o Toffoli não. Apesar da confusão que foi o voto do Toffoli, que precisou de arqueólogos, né? Precisou ali de gente para decifrar aquilo tudo, Indiana Jones ali, para entender exatamente o que o Toffoli estava dizendo. Muita gente, até de esquerda, nas redes sociais, estava atacando o Toffoli, dizendo assim, não, prepararam o voto, o assessor preparou um voto a favor e no final ele botou uma coisa contra. Então, esse é o Toffoli que começou a fazer a matemágica. Para citar uma expressão do nosso Rodrigo Oliveira, o Toffoli é o matemágico do dia. Vamos ver o cálculo dele. Pode soltar. Então, a mim não me incomoda o fato de nós estarmos deliberando sobre algo na medida em que há um clamor da sociedade e há um comando constitucional. Evidentemente que por isso nós somos um colegiado também. Nós somos um colegiado porque são as visões diferentes que vão chegar a um resultado e a voz da sociedade aqui se faz presente. Aqui nós temos pessoas indicadas por presidentes da República de direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, aprovados todos pelo Senado da República. Todos. Ou seja, passando por crivo, se somar os votos dos presidentes da República que receberam e foram eleitos, aos votos dos senadores que nos aprovaram, todos aqui estamos legitimados em cerca de 100 milhões de votos. Não há que se falar que aqui não há legitimidade popular. Nós temos autoridade popular com base na Constituição e com base na nossa indicação. É isso. O nosso produtor Vitor Martins está comentando aqui, porque a gente se diverte durante o programa também. Ele comentou, um ótimo comentário, cara. Do direito freestyle para a matemática freestyle. Dias Toffoli, ele vai de uma área a outra, sempre voando, não é mesmo? Olha só, em primeiro lugar, a gente tem que explicar até por que a gente ironiza tanto. Tem coisas que as pessoas elas entendem que tem uma barbaridade ali, mas precisa ir no detalhe. Que nem o Duda Teixeira ontem, da deputada bolsonarista caçada por causa da harmonização facial, ele foi descrever o processo da harmonização, né? Onde ela mexeu, nas olheiras, aqui. Então, assim, olha só. Quando você vai votar, acontece em algumas eleições, de você sozinho, um indivíduo, votar para presidente e para senador. O mesmo indivíduo vota tanto para presidente quanto para senador. O Toffoli, não sei se vocês notaram, ele soma os votos, quer dizer, os eleitores do presidente com os eleitores do senador para chegar a 100 milhões de votos. Cada um deles. Que nem os presidentes da República têm. Né? Porque o presidente é eleito com 50 e poucos milhões de votos, geralmente, no Brasil.
O Brasil tem 200 milhões de habitantes, né? Nem todos são eleitores que vão votar, você tem gente fora da idade para votar, gente, enfim, que acaba não votando, você tem uma série de limitações. Tem gente que se abstém, que vota nulo, que vota branco, etc. Então, você fica aquela divisão, então, em geral, o presidente é eleito com 50 e poucos milhões de votos. E o senador votado pela mesma pessoa que votou para presidente. Ele soma tudo e fala assim, nós estamos aqui com 100 milhões de votos. É um matemático Toffoli. E você viu as pausas, né? Como é que ele fala assim? À medida... Parece a gente quando acontece algum problema aqui, cai a luz, etc. Não acontece mais, agora está tudo certo. Foi só um mau contato aqui meu mesmo, com o controle remoto. Dá aquela pausa, porque o raciocínio... O raciocínio se perdeu e tal, e ele tem que voltar, e aí ele fala aquela frase, Grepp, só para fazer aqui a exegese. Ele fala assim, a voz da sociedade está representada nessa casa. E aí, como é que ele faz esse outro cálculo? Aqui tem pessoas indicadas por presidentes de esquerda, de centro, de direita, etc. Mas aí ele não conta. Quer dizer, ali tem mais pessoas indicadas por presidentes de esquerda, pelos governos do PT. Isso também ele não diz. Então, assim, é indicação política, não é voto direto do eleitor. O presidente, quando indica, já foi eleito, e ele indica a partir... de critérios que a gente geralmente critica, né? No caso do Lula e de vários outros, pela blindagem pessoal. Diga, Greg. E você observou, Felipe, que na hora que ele está fazendo essa descrição do plenário, né? Tem gente de esquerda, de centro-direita, ele está fazendo um elogio do colegiado. O Toffoli fazendo um elogio do colegiado é outra coisa. É maravilhoso. Inacreditável. Outra coisa inacreditável, porque ele hoje é o magistrado, né, o ministro, que mais tem usado do poder de destruição que um ministro tem. Ele sozinho destruiu quase toda a Lava Jato, do ponto de vista jurídico. Ou seja, ele é o que tem mais recorrido a decisões monocráticas, que são as decisões individuais, e ele está exaltando o colegiado. Quer dizer, a quantidade de hipocrisia, de malabarismo e de ignorância misturada com isso aí, numa só fala, né, num trecho tão curto, realmente, olha, Toffoli merece o troféu. Cadê o troféu óleo de peroba? A gente tem que recuperar. Fala, esse elogio do colegiado realmente mereceu. E esse cálculo maluco que ele fez é desespero, Felipe. É desespero porque ele sabe e ele sente que a legitimidade da corte foi para o beleléu nos últimos tempos, por causa das atitudes dos ministros. Para usar as proporções do Lula, vamos dizer que foi 80% por causa das atitudes dos ministros, 20% não sei por quê. Suponho que tem alguma outra causa. Os matemáticos. Os matemáticos. Maravilhoso. Mas, enfim, ele sabe que a legitimidade foi para o beleléu. E daí ele recorre a esse argumento maluco, desconjuntado, delirante, para dizer que sim, nós temos legitimidade. Não é assim, Toffoli. Não é assim que você vai recobrar aquilo que se perdeu no STF.